Uma das principais dúvidas dos investidores iniciantes é em relação à diferença entre ações ordinárias e ações preferenciais. Quando a gente olha no home broker, a gente vê que várias empresas têm mais de um tipo de ação sendo negociadas. Itaú, por exemplo, tem TUB3 e TUB4, Bradesco, BBDC3, BBDC4. Qual é a diferença entre elas? Bom, primeiro em relação à identificação das ações. O ticker, quando termina em 3, por exemplo, ITUB3, ela significa que é uma ação ordinária, a ON. Já quando termina em 4, ITUB4, é uma ação preferencial, a PN. Mas na prática, qual é a diferença entre uma e outra? A diferença entre a ação ordinária e a preferencial está no direito ao voto. A ação ordinária, ela tem direito a voto. A ação preferencial, ela não tem direito a voto. E ela é dita preferencial porque, em troca do direito ao voto que ela perdeu, ela recebe outros direitos, como uma prioridade na distribuição de dividendos, às vezes até um pouco a mais de dividendos para as ações preferenciais do que para as ações ordinárias, ou qualquer outro benefício que o Estatuto Social da empresa queira conceder às ações preferenciais. E a grande questão é que os sócios controladores da empresa, eles detêm as ONs, as ações ordinárias, aquelas que têm direito a voto. Então, as ações preferenciais, elas acabam ficando em desvantagem em relação às ações ordinárias. E quando a gente investe no longo prazo, a gente tem sempre que buscar se desvencilhar de qualquer rolo, de qualquer coisa ruim que possa acontecer. Os acionistas minoritários, eles estão sempre em desvantagem em relação aos acionistas majoritários. E é muito mais comum dar um rolo com uma ação preferencial do que com uma ação ordinária, justamente porque os sócios controladores, né, que estão ali no dia a dia da empresa, são as ações que eles detêm são ordinárias. Então eles vão cuidar muito melhor dessas ações ordinárias para que nada aconteça com elas do que das ações preferenciais. Então, se tiver que dar algum rolo, se tiver que dar algum problema para alguém, vão ser os acionistas minoritários, principalmente aqueles detentores das ações preferenciais, que vão se ferrar. Tem até uma entrevista com o Lema, famosa, sem contraface na internet, na época da aquisição da Ambev, em que ele compara as ações ordinárias a uma Ferrari e as ações preferenciais a um Fiat. Porque na época a oferta era extensível só às ações ordinárias, porque só as ações ordinárias tinham tag along. E aí os acionistas que detinham as ações preferenciais também queriam vender as suas ações pelo mesmo preço para o controlador lá que estava adquirindo as ações. E aí ele deu essa entrevista, até ficou irritado na época. E ele falou assim, o cara quer comprar um Fiat e encontrar uma Ferrari na garagem. Foi essa a comparação que ele fez. As preferenciais seriam o Fiat e as ordinárias seriam a Ferrari. Existem muitas críticas em relação à existência das ações preferenciais. Normalmente, as empresas que emitem ações preferenciais não têm uma governança muito boa. Por isso até que a própria B3, há um tempo atrás, criou os segmentos de mercado. E aí tem o nível 1, o nível 2, o novo mercado, etc. E nesses segmentos, o novo mercado, ele desponta como a melhor categoria que existe para a empresa se inserir. Isso porque ele exige que as empresas cumpram uma série de requisitos, de determinações em relação à auditoria interna, controle, transparência, ou seja, são várias questões em relação à governança corporativa da empresa, que a empresa tem que atingir, né, adotar aqueles métodos para poder participar do novo mercado. E uma dessas questões é a existência exclusiva de ações ordinárias. Tanto é que de uns tempos para cá, muitas empresas que tinham ações preferenciais e ações ordinárias e quiseram migrar para o novo mercado, elas tiveram que acabar com todas as ações preferenciais. Na verdade, essas ações preferenciais foram transformadas em ações ordinárias e aí sim elas puderam entrar no novo mercado. Então, o fato da empresa estar inserida no novo mercado é um fator a mais na análise fundamentalista, quando a gente vai analisar a governança corporativa da empresa. É importante que ela esteja inserida no novo mercado, ou se não estiver, pelo menos que ela cumpra determinados requisitos básicos para ser considerada uma empresa de boa governança corporativa. É mais um fator de cuidado, de prevenção dos acionistas minoritários frente aos acionistas majoritários, para fugir de qualquer rolo, para não dar problema nenhum.
É claro que não é só o fator de a empresa ter ações preferenciais negociadas no mercado que faz com que ela tenha uma má governança. Não é nada disso. Tem até algumas empresas, né, que possuem uma restrição legislativa em relação ao controle acionário. Os bancos, por exemplo, não podem ser controlados por capital estrangeiro. Então, os bancos, para que eles possam negociar suas ações, né, a fundos estrangeiros e outras empresas, eles normalmente emitem essas ações preferenciais, porque aí as ações ordinárias, né, o controle fica com o capital nacional. Além das ON e PN, né, das ações ordinárias e das ações preferenciais, existem também as UNITs. É um outro tipo de ação que você vai encontrar com frequência no home broker quando você for procurar suas ações. O ticker delas termina em 11. Então tem, por exemplo, a Klabin KLBN 11, Sanepar SAPR 11. Essas são as UNITs. O que é uma UNIT? É um conjunto, um grupo de ações que é vendido, né, em conjunto, é vendido unitariamente. E normalmente esses conjuntos eles são formados por X ações ordinárias e Y ações preferenciais. Pode ser uma ação ordinária e 2 preferenciais, ou duas ordinárias e 3 ou 4 preferenciais, enfim, cada empresa vai ter uma liberdade para estabelecer a unit da forma como ela quiser. E apesar de ser muito importante a gente, né, o acionista de longo prazo, o acionista minoritário, né, aquele investidor que quer participar da empresa, ele comprar só as ações ordinárias, no caso das units, elas têm um fator a mais que pode tornar as units mais atrativas do que as ONs. Em relação à liquidez, porque muitas empresas que emitem essas units, elas têm uma liquidez muito maior, uma negociação diária e por volume de negócios muito maior, infinitamente maior do que as ações ordinárias e até as preferenciais. Então isso também, dependendo da liquidez, se a liquidez for estupidamente maior para as units, talvez valha a pena para o investidor pensar em comprar uma unit ao invés de comprar uma ação ordinária. Mas, de qualquer forma, a minha preferência pessoal é só por ações ordinárias, deter só ações ordinárias daquelas melhores empresas. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu vou responder tudo depois. Tchau!